Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Startupeiros e hoje vamos conhecer o universo de uma EdTech, o desenvolvimento e uso da tecnologia no ambiente educacional e, por que não, e principalmente falar das soft skills. Vamos conhecer a Binous. Isabela Correia, Binous, quero saber o que é a startup que você é CEO, cofundadora e esse ambiente, né, ligado a uma EdTech. Muito bom. Primeiro, obrigada, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Bom, a Binous hoje é uma plataforma de lifelong learning focada no desenvolvimento das chamadas soft skills, né? A gente gosta de chamar de power skills, que são aquelas habilidades comportamentais cruciais para o mercado de trabalho hoje, né? Sempre foram e hoje cada vez mais são necessárias no ambiente corporativo. Então a gente atua ajudando as empresas a mapearem essas habilidades, identificarem essas habilidades nos colaboradores, porque não é uma coisa óbvia, e a desenvolver de forma personalizada essas habilidades ao longo, né, da trajetória dos colaboradores na empresa, para potencializar tanto a carreira desses colaboradores, né, acelerar essa carreira, quanto aumentar os resultados das empresas, né? Seja performance, seja resultados financeiros, seja diminuir turnover e outras métricas, né, bem importantes aí nesse ambiente. É bacana, uma dor de mercado percebida, sentida e, né, com a solução que vocês trazem com essa ideia, essa ideação. Agora, falando da tecnologia inserida na Binous, vocês têm uma plataforma, um aplicativo, como é que também olhamos para esse lado, Isa? Legal. A gente tem sim hoje uma plataforma, né, desenvolvida internamente que mapeia essas habilidades, então tem um algoritmo ali criado que, né, olha toda uma parte de perfil, mas de perfil de ação, de comportamento mesmo desses colaboradores, então não é uma questão de personalidade, é uma questão que a gente mapeia ação, né, atitudes e comportamentos, e na sequência o algoritmo, né, junto com toda uma estratégia de curadoria de conteúdo, ele cria trilhas personalizadas para executarem essa entrega, né? Então hoje a gente também tem a plataforma e tem a nossa API que se conecta com outras plataformas de terceiros que empresas podem já utilizar. Então, a gente está tecnologicamente inserido nesses dois contextos, né? Uma plataforma proprietária ou uma API que pode se conectar com qualquer plataforma que a empresa já usa. Quer dizer, pelo que eu pude perceber, é uma personalização de um processo de não só análise, de curadoria, nesse sentido de tipo, vamos identificar ali qual é o perfil desse candidato, desse colaborador, para assim desenvolver uma espécie de trabalho mais focado e mais assertivo. Exato. Porque o que acontece muito no mercado, né? Quando eu comecei a olhar para esse contexto de educação, e principalmente cursos livres, educação corporativa, eu percebi que a gente repetiu muita coisa da educação básica, muita coisa ruim, infelizmente, da educação básica, né? Que é o famoso, bota todo mundo numa mesma sala, ensina a mesma coisa e espera que todo mundo saia incrivelmente no final sabendo tudo. E o ensino de adultos não é assim, né? E como é que você engaja o adulto? Como é que você, né, de fato leva alguma coisa relevante para ele? Primeiro, ele tem que querer. Então a gente trabalha na Binous muito o contexto de lifelong learning, que é a importância do aprendizado contínuo. Por que no mundo de hoje a gente precisa continuar se desenvolvendo? E depois a gente trabalha com alavancas de engajamento, de motivação, e a personalização é uma delas, né? É para você isso aqui, é pro teu perfil, é pro teu momento de carreira. Então, como é que a gente faria isso em escala? Como é que a gente faria isso para grandes, né, empresas levarem isso para não só para liderança, como normalmente, né, experiências mais personalizadas são muito voltadas para liderança, porque geralmente é mais caro, e a empresa foca os esforços. Então a gente quis romper essa barreira, né? Democratizar essa aprendizagem personalizada. E aí a tecnologia tem total papel nisso, né? Então é super importante para ser a alavanca. Por isso é uma EdTech, né? De juntar educação com tecnologia. E o olhar humanizado sobre as organizações, essa questão não só mais do olhar vertical, mas horizontal cada vez mais. E a importância. Eu acho que o olhar humanizado e tecnológico caminhando juntos e fazendo, unindo o útil ao agradável, é bem por aí, não é? Super. Esse olhar humanizado, né, eu acho que de forma boa ou ruim, a pandemia trouxe muito isso, né, nesse momento de as empresas passando por situações, seja de como é que a gente mantém todo mundo trabalhando num cenário de estabilidade socioemocional
completa, num cenário híbrido, e a gente percebeu muito o quão faltam essas habilidades humanas, né, comportamentais, para momentos como esse, principalmente, né? Mas assim, no dia a dia, hoje, né, já voltamos ainda bem, estamos, né, voltando aí desse processo pós-pandêmico. Esse tipo de habilidades são as habilidades que vão trazer rapidez na volta das empresas, vão trazer criatividade, vão trazer inovação, vão trazer um senso de resposta mais rápido e adaptabilidade para dar conta de todas as transformações que já aconteceram e que vão acontecer. Então, e ter a tecnologia, a gente teve também muitos avanços aí nos últimos anos em termos de tecnologia. Tem o ChatGPT que veio aí, né, e tá dominando. Acho que ainda tem um caminho aí, mas ele já tá, né, veio para ficar. Acho que realmente não tem mais volta. Foi uma mudança de onde a inteligência artificial está na mão de quem, né? Sim. Eu falo muito isso. Até então, estava na mão dos engenheiros de software, dos desenvolvedores, dos cientistas, enfim. E agora está na nossa mão. Então, essa é a mudança muito grande, né? Não é que não existia inteligência artificial nas empresas. Já existia, as pessoas já usavam, mas de uma outra forma. E isso, de novo, volta para as habilidades comportamentais de uma forma... Então, como é que está o pensamento crítico das pessoas para lidarem com essa inteligência artificial? Sim. Como é que está o nível de comunicação para elas saberem se relacionar com uma tecnologia que é conversacional, né? Se eu não sei conversar com um humano, será que eu vou saber conversar com uma máquina? Sim. Então, assim, são habilidades que a gente trabalha na Binose, que a gente acredita, e não só a gente, né? Trazendo aqui o Fórum Econômico Mundial, né? Lista que para 2025, das top 10 habilidades principais para um colaborador, para um profissional, 8 são habilidades comportamentais, né? Inovação, pensamento crítico, liderança, entre outras, pensamento analítico. Então, desenvolver essas habilidades é muito fundamental para a gente saber trabalhar bem, inclusive com a tecnologia. Sim, inclusive, por falar também em trabalho em equipe, a gente nunca está sozinho, né? Sempre precisamos um do outro, por mais que você tenha uma profissão que possa te individualizar em algum sentido, em alguma parte do processo, temos essa necessidade da harmonia, da convivência, que é fundamental. Falando ainda nessas questões de tipo graus de demissão e porquê, e motivos. Então, muitas questões ligadas à qualificação, que são as hard skills, né? As hard skills são as técnicas, mas também as habilidades comportamentais que são fundamentais e determinantes para a permanência ou não desse profissional na área. Total. Tem um dado que fala que 9 em cada 10 pessoas no mercado brasileiro são contratadas pelas habilidades técnicas, mas são demitidas pelas habilidades comportamentais. Quando eu me deparei com esse dado, eu fiquei em choque, falei, gente, a gente está... E olhei para as empresas e vi o que elas estavam fazendo em termos de desenvolvimento, que era só treinar o hard skills, falei, a gente está enxugando gelo, né? Então a gente está botando a pessoa para dentro, ensinando o que não é a permanência dela, né, ao longo da carreira dela, e jogando, né, deixando ela sair da empresa no final, ou seja, e focando muito no recrutamento, tem que recrutar mais. Não adianta só recrutar. Primeiro que hoje você não tem a disponibilidade no mercado de profissionais com as skills necessárias para todos os desafios da empresa. São desafios novos, são, né, novas mudanças, novas tecnologias. Você não encontra no mercado. Eu quero uma pessoa que saiba se comunicar perfeitamente, que entenda como lidar com o ChatGPT, que saiba... Não tem. Então, você precisa o quê? Trazer, desenvolver ali dentro. E aí não é só desenvolver as hard skills, senão a gente vai ficar com esse número. Então, o nosso grande também desafio aí como Binose é como é que a gente muda esse indicador, né? E para de demitir as pessoas por comportamento. Porque é meio irracional, assim, nós somos humanos, são as nossas habilidades talvez intrínsecas, né, mais naturais, não no sentido de a gente já nasce com elas, não é isso, a gente precisa desenvolver, mas são habilidades que só a gente tem. E aí a gente vai ficar focando em ser igual às máquinas e o resto da vida? Não, a gente tem que olhar para essas habilidades. São elas que vão diferenciar a gente no futuro, são elas que vão garantir a nossa empregabilidade no futuro. Então, eu brinco que as lacunas de habilidades, né? A gente falou muito sobre as digital skills recentemente também. A gente teve há 3 anos atrás, um gap muito grande de profissionais na área de tecnologia, né? No Brasil e no mundo. Então, assim, é um gap atual ainda, mas é um gap que daqui a pouco já estão falando que também o ChatGPT ou a inteligência artificial vai codar, vai programar coisa, né? Ou seja, de novo, o único gap para mim que não vai acabar é o gap de
gente. Sim, de claro, habilidades humanas. Acho que é permanente. Quando falamos, inclusive, de profissões que vão acabar, não vão mais existir, não. As profissões vão se transformar e se soubermos usar a tecnologia a favor, a tecnologia ainda impulsiona mais essa transformação e essa reciclagem, né? Afinal, somos aqui, ou estamos aqui, né? E esse estar nos coloca estando numa posição, em outra, numa evolução, em outra. Ou seja, não é uma coisa que fica ali frisado, é isso e acabou. Não, a gente tem possibilidades e flexibilidade também, que é uma palavra que a pandemia trouxe para a vida e para a vida corporativa. Super, super. E a gente tem que saber lidar com essas situações, com com esses momentos de mudanças, né, tecnológicas ou mudanças econômicas, mudanças sociais, enfim. Geram também um senso de maior pertencimento, maior capacidade de adaptabilidade, maior capacidade de eu tenho condições de me recolocar no mercado, né? E não aquele caos de, nossa, isso mudou, vou perder meu emprego e agora o que eu vou fazer, né? Quando você tem também esse pensamento, uma visão mais de longo prazo, uma questão de planejamento, você está olhando, né, para o mundo com olhos, né, mais abertos, você não cai nesse desespero. Sim. Eu tô, claro, simplificando um pouco aqui, mas tem outro lado que sim, é um certo desespero, porque vão ter profissões que, claro, vão acabar, assim como, né, assessorista acabou nos elevadores há um tempo atrás e outras profissões vão surgindo. Sim. Mas a gente está caminhando muito como economia, cada vez mais para uma economia de serviço, né? A população mundial está envelhecendo, então a gente vai ter um boom cada vez maior também da economia de cuidado, então, e tudo isso requer o quê? Relacionamento, habilidades humanas, pessoas. Por mais que a tecnologia esteja presente para facilitar muita coisa nesse contexto, automatizar muita coisa nesse contexto, vai ser sobre pessoas para pessoas, né? Então, precisamos de pessoas cada vez melhores. Claro, e essa questão da longevidade que você cita é interessante também quando a gente olha para geracional no mercado de trabalho, né? O ponto geracional, as diferentes gerações convivendo entre si, e é outro desafio também, não só do ponto de vista educacional, mas geral. Trazer essas pessoas para a convivência e para o entendimento dessa convivência, que a soft skills também desenvolve. Também ajuda muito. Talvez hoje no mercado a gente tenha o maior número de gerações diferentes convivendo dentro do mercado de trabalho, né? Você tem gente muito nova entrando, você tem cada vez mais as pessoas parando de trabalhar mais tarde, né? Então você tem um mix muito grande. E tem variáveis, de novo, comportamentais de um lado e do outro, que são desafios aí, principalmente para as empresas, para os gestores, né? Você tem, né, pessoas mais velhas que têm visões de mercado, de carreira, de mais estabilidade, mas trazem muita experiência na bagagem, mas não necessariamente num contexto, às vezes num contexto muito, que vieram de um contexto muito tóxico, de trabalho, ter que trabalhar mesmo, a vida é dura, e a vida é dura, tá tudo bem, mas a gente não precisa ter um ambiente tóxico necessariamente, um ambiente pouco diverso, um ambiente, né, com chances desiguais ali. Então, mudar isso e entender esse contexto requer muito trabalho comportamental. Do outro lado, você tem o pessoal mais jovem entrando, que já é nativo digital, já tá totalmente conectado com a tecnologia, mas também tem uma questão de imediatismo muito grande, comportamental. Ansiedade de ansiedade. Até uma visão, assim, outro dia eu estava até comentando com uma amiga, essa visão de, o propósito. Às vezes no início da carreira não é só o propósito, né? Às vezes você tem sim, vai trabalhar um determinado momento não fazendo necessariamente o que você ama, mas que você entenda que isso é uma etapa, que isso é uma fase, não precisa ser isso pro resto da vida. Mas você tá aberto a aprender, né? Eu acho que isso é o mais importante, assim. Às vezes as gerações mais novas podem estar com pouca apetite para aprender no dia a dia, na prática, com as pessoas mais velhas. Então, tem um grande desafio, né, no mercado de trabalho hoje, e que, de novo, para mim, são esse tipo de habilidade, né? É a comunicação, é a colaboração, é a criatividade, é a capacidade analítica ali de pensar junto, de colaborar, que vai levar resultados melhores para as pessoas e para as empresas. Legal, mudança de mindset que vem principalmente quando a gente fala dessas soft skills. Super interessante o papo, mas a gente vai agora para um rápido intervalo. Continua por aqui, na volta, tudo isso e muito mais com a Isabela Corrêa, já já.
Estamos de volta, seguindo aqui nessa conversa, não é? Super interessante a respeito dessa EdTech, um universo interessantíssimo, afinal a gente fala de educação, que é base, tecnologia também, que é indispensável cada vez mais. Gostaria de ouvir os processos, que sabemos que toda startup passa, não diferente de uma EdTech, mas talvez peculiar em algum sentido. Começando pela ideação até a figura do investidor, conta pra gente. Tem suas peculiaridades, assim, a educação... Às vezes é olhado como um patinho feio ali do ecossistema, no sentido de são retornos mais longos, né? Você não muda a educação assim, de um dia para a noite, né? Geralmente são processos mais estruturais e com desenvolvimento comportamental, então também não é muito diferente. Mas falando da ideação, né? Como é que foi um pouco esse processo? Bom, eu venho de formação como engenheira, trabalhei 6 anos no mercado de políticas públicas e rodando o Brasil, eu brinco que foi num projeto lá no Recife que virou minha chavinha, o bichinho da educação me picou, eu vi a importância, né, da educação como alavanca de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, a entrada de mulheres no mercado de trabalho, enfim, então possibilitou muita coisa esse campo da educação. E eu me apaixonei por isso, falei, eu quero trabalhar só com isso. E aí eu olhei pra consultoria que eu tava, uma consultoria super querida, falei, não posso ficar escolhendo projeto aqui, preciso, né, tocar minha vida então. E aí saí de lá e quis trabalhar com inovação, eu falei, não, tava no setor público, queria muito resultados mais rápidos, transformações, e aí mergulhei nesse universo da inovação. E passei por uma outra EdTech, né, trabalhando com educação básica, mas ali no início de 2020 falei, não é isso exatamente, vou buscar alguma outra coisa. E aí, com todas as experiências que eu tinha, eu estava ali bastante incomodada com essa questão do comportamento humano, como é que a gente tocava empresas, né? Aí eu falei, não, vou empreender, vou tentar fazer a minha, né? Tô aqui reclamando pra caramba, empreendedor inconformado, né? Vamos tentar fazer. E aí, quando eu falei, não, tá bom, vamos empreender, eu comecei a pensar, será que eu posso empreender? Será que eu consigo? Eu tenho essas habilidades? Será que eu preciso fazer algum curso? Né? Bateu aquela dúvida. E aí isso me despertou para pensar, será que outras pessoas também têm essas dúvidas, né? De como seguir na carreira, como fazer escolhas de desenvolvimento ou de aprendizagem. E eu pensei, poxa, eu tive ali um privilégio de ter uma educação de qualidade, de ter boas oportunidades, de ter uma rede, né, próxima de mim ali de apoio, de suporte. Será que, né, outras pessoas que não tiveram isso têm essa dificuldade também? Será que tem mais, possivelmente, essa dificuldade? Isso foi no meio da pandemia, isso foi ali em 2020, início de 2020, começando a pandemia. E aí não sei se você se lembra, Lene, mas foi aquele boom de cursos para tudo quanto é lado. Sim, tudo remoto, lives e plataformas abertas. E aí eu vendo as pessoas se cadastrando em tudo quanto é curso, mandavam, olha só, agora essa plataforma abriu, essa plataforma liberou os cursos. E eu vi aquilo e eu comecei a ficar sufocada e depois eu fiquei vendo as pessoas não concluindo nada. Eu perguntava, e aí, aquele curso que você fez? Terminou? Não. E aquela plataforma, foi naquele workshop que você se inscreveu? Não. Então, ninguém concluía nada. Por quê? Porque é muito difícil, a gente não aprendeu a fazer decisões de desenvolvimento, né? A gente aprendeu na escola, na faculdade, você tem que seguir essa matéria, tem que fazer isso aqui. E na hora de escolher a carreira também foi difícil para boa parte das pessoas, né? Para mim foi difícil, aqui abrindo um parênteses, a minha dúvida era se eu fazia medicina ou se eu fazia engenharia. Tá? Olha, bem comunicado ali. Bem próximo, assim, bastante sinergia nas duas coisas. Mas acabei optando por fazer engenharia, mas assim, é uma decisão difícil. E tomar decisões difíceis quando você entra no mercado de trabalho... Quer dizer, tomar decisões quando você entra no mercado de trabalho também é difícil sobre o seu processo de desenvolvimento. E não é muita gente acreditar, vou entrar em empresa que me desenvolva. Não. Sim. É a sua carreira, é a sua trajetória, né? Hoje você está nessa empresa, mas amanhã você está em outra, né? Não tem mais essa coisa de vou fazer necessariamente, óbvio que tem exceções, mas vou fazer 30 anos de carreira numa empresa. Sim. E se você fizer 30 anos de carreira numa empresa, você pode fazer mais 30 em outra, porque tem muito tempo dentro do mercado. O planejamento de carreira tá aí para isso e também para você se readequar, se for o caso também. Super. Tem mudanças, né? Você pode se recolocar. Então, eu comecei a perceber que existia essa dificuldade no mercado das pessoas. E aí eu fui investigar se isso também acontecia dentro das empresas, do tipo, como é que você desenvolve o seu time, né? O que você está trabalhando com eles? E eu vi que eles estavam trabalhando muito as hard skills e não trabalhando essas habilidades comportamentais, que até tem um termo chamado habilidades transferíveis. São habilidades como comunicação, criatividade, pensamento crítico,
que você transfere literalmente para qualquer carreira, para qualquer área. Então a importância de desenvolver isso do ponto de vista pessoal é muito grande, porque você vai aplicar em qualquer lugar, e do ponto de vista da empresa também, porque hoje a Lene está na área de tocando marketing estratégico, amanhã ela pode estar na área comercial, então, e vai precisar desse tipo de habilidade. Então quando eu vi essa lacuna no mercado, quando eu vi os dados que a gente já falou sobre, né, desligamentos, turnover, né, o turnover no Brasil é um dos maiores turnovers do mundo, eu falei, tem alguma coisa aqui, a gente precisa trabalhar, investigar, potencializar essa aprendizagem contínua, porque senão o colaborador vai ficar obsoleto. Tem um dado da BCG, que é do Boris, um professor de lá, que diz o seguinte: o nosso conhecimento, ele fica obsoleto em no máximo 5 anos. Então o que você aprende hoje, daqui a 5 anos, já está totalmente obsoleto. Você não, né? Ou seja, se você não se reciclar, não continuar aprendendo, você fica para trás como, né, profissional no mercado. Então, juntando todas essas caixinhas, né, eu cheguei à conclusão que a gente precisa aprender de forma contínua, a gente precisa desenvolver principalmente esse tipo de habilidade que vai me capacitar, né, como profissional, e as empresas precisam desenvolver essas habilidades para que os seus colaboradores tenham mais capacidade de inovação, maior performance, maior senso de trabalho coletivo, né? E, enfim, se adaptar a todas essas mudanças. Então, esse foi um pouco do processo de como chegamos na tese, na ideia, e aí começamos a rodar MVP, fizemos um primeiro trabalho junto com a Latam Airlines, com um grupo de inovação deles, e dali para frente a gente entendeu, não, tem uma dor forte aqui de mercado, né? As empresas não sabem como fazer isso hoje, porque não é o core delas, né, desenvolver esse tipo de habilidade. E começamos todo um processo de desenvolvimento do produto, aí trouxemos tecnologia, né? E hoje chegamos aqui. Muito interessante. Agora, e a figura do investidor é diferente no EdTech? Como é que funciona a captação, expansão, escalabilidade da startup? Legal. Eu acho que tem diferenças sim, tá, Lene? Do ponto de vista, assim, do papel do investidor, eu acho que ele muda menos. Então, é um papel de um investidor. Se é um investidor estratégico, é um investidor estratégico que vai trazer networking, vai trazer relações. Se é um investidor puramente financeiro, vai aportar o dinheiro e esperar o retorno também. Mas eu acho que tem uma questão de perfil diferente, no sentido de o investidor que aporta numa EdTech, ele precisa saber que, como eu falei, né, o tempo de retorno pode ser um pouco maior. Né? Então você não vai muito difícil se ter um retorno, uma saída, um exit, como a gente fala, em um ano, assim, né? Tivemos aí durante a pandemia algumas edutechs com 2 anos de desenvolvimento, 1 ano e meio, que já tiveram uma saída, mas é mais difícil, porque tava esse boom todo de cursos, etc. Novidade. Mas, por quê? Porque o resultado de um processo de aprendizagem, você pensa numa rede de escolas, por exemplo, até essa EdTech se provar, trazer resultado para o mercado, tem uma diferença. Mesma coisa de educação corporativa. O meu produto, eu não aplico o produto hoje e daqui a 1 mês eu já tenho resultado, todo mundo já mudou o comportamento e está incrivelmente desenvolvido em criatividade. Não é assim, né? Então tem uma questão de timing mesmo de resultado. Mas existe, assim, o mercado de investimentos em edtechs vem aumentando ao longo do tempo. Infelizmente não é no mesmo ritmo das fintechs, mas a gente chega lá. A gente chega. Né? Eu brinco que todo dia tem pelo menos umas 10 fintechs captando, né, que vem notícias, e uma vez ali, a cada 2 semanas, 1 mês, vem uma EdTech. Mas eu acho que faz parte e é um processo importante. Hoje na Binose a gente não foi ainda para um processo de captação, a gente vem, né, bootstrapping um negócio, então aportando capital, né, dos sócios e dos próprios clientes. Então, né, nosso fluxo é com base na receita que a gente tem hoje. Por escolha nossa nesse momento, então a gente quis ter essa flexibilidade de testar muita coisa, experimentar, né, e pôde fazer isso, mas agora esse ano é o nosso desafio, um primeiro processo de fundraising, né, numa captação pre-seed, para trazer investidores e principalmente investidores que aportem conhecimento também nesse mercado. Então, eu acho que
essa é uma questão de investimento que vale para todas as startups no geral, né? Pensar que investidor você quer, qual o perfil desse investidor, você precisa, né, compor o time de investidores com skills complementares à sua, né, conhecimentos complementares aos seus. Acho que isso é um pouco padrão para todo mundo. É um pensamento estratégico também para você ter um bom alinhamento e boas métricas, bons resultados. Antes da gente ir para o final, que já está quase acabando aqui o programa, você falou da Latam, mas também me parece que tem alguma parceria com a Smart Fit, a gente fala de saúde mental também, porque fazer exercício físico é super importante, eu acho que também está ligado a esse bem-estar, não é? Super. É um cliente nosso hoje, a gente está super feliz de ter uma parceria com eles, né, com o grupo Biorritmo e Smart Fit, e tem muito essa visão, né? A saúde mental, a saúde emocional dos colaboradores, junto com a saúde física, é aquele famoso tripé, né? É o corpo, é a mente, é todo um conjunto que o ser humano não é só a caixinha nem do pessoal e do profissional e nem só do emocional com o físico. Então, de fato, somos seres únicos e a gente precisa desenvolver. Eu falo que o músculo, o cérebro é igual ao músculo. A gente só desenvolve treinando, né, fortalecendo esse super músculo que a gente tem, que é o cérebro. Então, a gente precisa trabalhar isso. Então, quando você vê, poxa, uma empresa, né, do ramo de bem-estar, de saúde, trabalhando esse tipo de habilidade socioemocional, você fala, nossa, que completo, né? Sim. São empresas que para fora estão olhando para o lado físico, para dentro estão olhando também para o comportamental, para o socioemocional. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ver a partir de agora, né, esse movimento de grandes empresas, grandes grupos também, assim como médias e pequenas, não só olhando para o bem-estar de saúde e trazendo, né, sessões de terapia ou apoios emocionais, né, de saúde para os colaboradores, mas desenvolvendo essas habilidades, porque tem um certo tabu, Lene, disso, será que dá para desenvolver essas habilidades? Ou quem nasceu com uma ótima comunicação, nasceu com essa ótima comunicação, eu nunca vou chegar lá. Não, todas as habilidades são passíveis de serem desenvolvidas, trabalhadas. Né? É claro que tem pessoas com maior facilidade para uma coisa, maior facilidade para outra, mas absolutamente todas são, né, desenvolvíveis, são, né, a gente consegue aprender elas. Então, é muito bacana os nossos clientes, né? A gente tem grandes grupos, tem empresas menores, tem empresas médias, tem empresas que trabalham muito do ponto de vista de inovação. Então, tem outro cliente nosso que é a Copa Energia, uma grande empresa do setor, né, de gás e de energia como um todo, trabalhando com seus embaixadores de inovação, desenvolvendo essas skills neles para que eles pensem e inovem de fato, né, e levem essa cultura de inovação para toda a organização. Então, são muitos focos e muitos resultados positivos que as empresas podem ter ao trabalhar esse tipo de habilidade, né? Mas é importante a gente entender qual é o desafio da empresa, né? Isso é muito importante pra gente. Quando a empresa chega na Binose, a gente entende qual é o desafio dela. É um desafio de inovação, é um desafio de engajamento, é um desafio de comportamental, né? Qual é a questão para a gente ser assertivo, não só para cada indivíduo, mas também para a empresa, né? Para um todo, né? Como um todo, tem que ser o ganha-ganha. Claro, sai ali do micro, vai pro macro, no sentido de, tipo, cada pessoa que faz parte desse ecossistema. Rapidamente, considerações finais, só pra gente finalizar aqui e dar tchau pra quem nos assiste no Startupeiros. Muito bom. Bom, a consideração é, se você é uma empresa, se você é um gestor, um líder e tá, né, passando por dificuldades, tá vendo seus colaboradores saindo, pedindo demissão, ou então tá precisando, né, de comumente desligar muita gente aí por comportamento, fica o convite pra entrar em contato com a gente, www.binose.com.br. Entra lá. Entra lá, bate um papo, né, marca lá um papo com a gente e vamos acreditar que dá para trabalhar esse tipo de habilidade. Essas habilidades geram retorno financeiro para as empresas. Então, último dado aqui para a gente encerrar, né? 4,7 vezes o retorno financeiro que empresas que trabalham esse tipo de habilidade têm, né? No seu DRE final, aumento de diversidade, de engajamento dentro das empresas. Então, realmente, a gente consegue ter resultados importantes ao trabalhar essas habilidades. Então, fica o convite
para todo mundo. E educação é base, parabéns, sucesso Obrigada. cada vez mais na startup que você é CEO e cofundadora. E até a próxima. Obrigada, Lélia. E para você também que nos acompanha, até o próximo Startupeiros. Espero que você tenha curtido o papo, se interessado cada vez mais, né, em conhecer esse universo que é tão importante e fundamental para a vida de qualquer cidadão. Até mais!